Olá, hoje vamos dar continuidade, aos nossos trabalhos e vamos falar sobre as ferramentas de análise para a potencialização dos resultados desejados. Só lembrando, a matriz SWOT ela deve ser elaborada com foco nos nossos resultados desejados. Por quê? Em alguns momentos, os pontos fortes e pontos fracos podem não ser suficientes para sustentar os resultados que nós desejamos. Lembrando que a orientação para resultados, eu tenho que pensar nos resultados de curto, médio e longo prazo. Então é fundamental que ao fazer a análise SWOT, o cruzamento da análise SWOT, nós possamos identificar quais são os pontos fortes e pontos fracos, bem como ameaças e oportunidades que estão alinhados aos resultados que nós desejamos, e não a qualquer resultado. Uma outra ferramenta que nós usamos é a matriz BCG, como vocês podem ver no exercício número 4. É fundamental que cada um dos participantes sente e faça a análise da matriz BCG, que é Boston Consulting Group, que elaborou o processo da matriz, analisando essa matriz sobre dois aspectos fundamentais: o portfólio de negócio e também o portfólio de produtos e serviços. Essa matriz ela é composta de 4 quadrantes. Eles têm um objetivo de nos orientar com relação ao potencial do mercado, e aí eu estou falando de análise de negócios, onde eu vou avaliar o primeiro quadrante aqui, que nós chamamos de produtos interrogação, o segundo quadrante, onde nós chamamos de produtos estrela, o terceiro quadrante, que nós chamamos de vaca leiteira, ok, gente? Então, a vaca leiteira e, por último, que a gente chama de produto abacaxi, que parece com a vaca leiteira, mas não é uma vaca leiteira, é um abacaxi, ou cãozinho de estimação, como alguns autores chamam. Nesses 4 quadrantes, eu devo identificar quais são os resultados que eu desejo e qual é o portfólio, ou quais são os produtos ou negócios que eu tenho em cada um dos quadrantes. Isso vai ser importante para que eu possa ver se os resultados que eu desejo podem ser sustentados por essa matriz de análise de portfólio de negócios. Ou seja, no primeiro quadrante, quando eu falo do meu negócio de interrogação, são aqueles projetos que eu tenho que vão me garantir no médio e longo prazo. Então, ou seja, esses produtos aqui, ou esses negócios, eles normalmente são consumidores de caixa. Por quê? Porque eles estão no início do negócio, ou seja, eles ainda não viraram negócio, eles estão em projetos. E os projetos, por princípio, são consumidores de caixa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não haver uma concentração grande de negócios ou produtos nesse quadrante. Por quê? Senão a minha empresa pode quebrar com vários projetos. Ou seja, eu vou ter um monte de projetos, mas a minha empresa quebra antes deles começarem a gerar caixa para mim. O segundo quadrante, que nós chamamos de quadrante de produtos ou negócios estrela, ele gera um caixa pequeno e gera uma lucratividade alta. Ou seja, eu ainda tenho uma baixa geração de caixa e tenho uma geração de lucro alta. Então, eu também tenho que equilibrar. Por quê? Aqui eu tenho um volume de negócio, eu posso ter posso vender 5, 6 produtos ou ter um negócio, que me gera uma margem boa, ou seja, eu vou vender por 10, e tem um custo de 2, então a minha margem é grande, é 8, mas a geração de caixa, ou seja, o volume de dinheiro que é gerado, é um volume baixo, e isso também pode não sustentar meus negócios. Então eu tenho que saber equilibrar produtos e negócios no quadrante do interrogação, produtos e negócios no quadrante das estrelas, e depois eu tenho que passar a avaliar quais são meus produtos e negócios no quadrante da vaca leiteira, aonde eu tenho uma geração de caixa alta, e uma geração de lucro mediana descendente. Então, ou seja, se eu tiver negócio só nesse quadrante, eu posso quebrar. Se eu tiver negócio só nesse quadrante, eu posso quebrar. E só nesse quadrante também. Por quê? Se nós pensarmos em termos de ciclo de vida do produto ou do negócio, depois que ele passa do quadrante da vaca leiteira, onde você tem uma geração de lucro mediana, baixa, e uma geração de caixa alta, ou seja, você gera muito caixa, mas a sua margem é pequena. Então, eu vou gerar muito dinheiro, mas o que sobra para a empresa, ou o resultado da empresa é menor. O próximo quadrante, o que vai acontecer? Se o ciclo de vida se encerra aqui, ou seja, o produto morre, eu tenho que me preocupar que
o volume de produtos ou negócios que eu tenho no quadrante da vaca leiteira, eu gero pouco caixa e gero pouco lucro. Então, ou seja, na medida em que eu equilibro o meu portfólio de negócio, o meu portfólio de produtos nos 4 quadrantes, eu consigo ter um resultado melhor, ou seja, nem nesse quadrante, nem nesse quadrante, nem nesse quadrante, nem nesse quadrante. Por quê? Eu tenho que pensar no equilíbrio dos meus resultados. Então, posso dizer que a geração de caixa do quadrante da vaca leiteira nos ajuda a sustentar os nossos projetos de médio e longo prazo. Então, é fundamental que nós façamos a análise desse portfólio. Lembrando, né, é muito importante a gente pensar que essa ferramenta nos ajuda a refletir sobre o que eu tenho hoje, né, no curto prazo, o que eu preciso ter no médio e longo prazo. Então, voltando, é importante eu pensar que planos eu tenho e que projetos eu tenho, né, no médio e longo prazo para garantir que a minha empresa vai ter os resultados desejados. É importante dizer isso. Então, sempre pensando que a avaliação, né, para potencializar os resultados desejados parte de uma análise, né, de portfólio de negócio e de produtos. Cuidado, porque a análise SWOT, que antecede normalmente esse tipo de preocupação, ela também deve nos dizer qual é o tamanho desse mercado. Ou seja, eu vou crescer. Para crescer, eu tenho que ver se esse mercado tem capacidade de absorver o que eu estou propondo. Tanto do ponto de vista de negócio, tanto do ponto de vista de produtos. Então é muito importante vocês pensarem sobre isso. A minha entrega de valor, a minha entrega de resultados vai estar diretamente ligada, né? Ela está diretamente ligada à capacidade que eu tenho de fazer uma boa análise. Lembre-se de fazer o exercício número 4, né? Ele vai ajudar vocês. Coloquem nos 4 quadrantes quais são os negócios que a empresa tem e quais são os produtos que ela tem. Façam 2 matrizes, uma para produtos e a outra para negócios. Vocês vão ter uma clara visão aí de como andam, né, os resultados da sua empresa. Isso é muito importante para que a gente possa passar para o segundo momento, que é o sistema de monitoramento e avaliação dos resultados. Esse segundo momento de monitoramento e avaliação dos resultados é fundamental que o líder tenha uma participação nesse processo no momento em que ele define claramente a estratégia, publica essa estratégia e faça com que essa estratégia chegue aos níveis, né, da organização, em todos os níveis da organização, estratégico, tático, operacional, de maneira que você possa garantir que no nível estratégico nós temos uma clareza, né, do que será feito para não ter dúvida, porque toda vez que tem uma dúvida no nível estratégico, você desencadeia, né, todo um processo de dúvidas, tanto no nível tático quanto no nível operacional. O nível operacional, que ele compreenda exatamente quais são os planos e projetos que têm que ser desempenhados, né, ou seja, tem que saber quais são os planos e projetos que têm que ser desenvolvidos para que nós possamos entregar os resultados desejados pelos stakeholders, né, é importante pensar nisso, não só aos acionistas, né, aos colaboradores, à sociedade, assim por diante, para ter um crescimento sustentável. E, no terceiro momento, ter aqui claramente um processo de controle e avaliação do nível operacional, né, do ponto de vista de entrega de resultados nesse nível, no nível tático, e aqui uma prestação de contas, né, para o nível estratégico, que vai avaliar se os planos e projetos que estão sendo colocados efetivamente estão conseguindo levar a organização para os resultados que foram estabelecidos, né, para as diretrizes que foram estabelecidas. Então, é muito importante, né, que os líderes eles dirijam a organização e deixem claro qual é a estratégia, qual é a comunicação e fazer isso de uma maneira bem disciplinada. Então, ou seja, é fundamental que as organizações saibam exatamente qual é o caminho. E quem dá esse caminho são as lideranças, tanto no nível estratégico, quanto no nível tático, quanto no nível operacional. Ponto número 2, no sistema de monitoramento e avaliação, são as ferramentas que nós podemos usar para fazer isso. Então, uma ferramenta que eu posso usar
eu poderia desenhar aqui, vocês vão ver aí, né, na ilustração, no slide, vocês vão ver isso claramente, que a gente tem lá o nosso famoso mapa estratégico, né? O mapa estratégico, ele tem lá as dimensões, né, do Balance Scorecard, do BSC. Essas dimensões, elas têm aqui uma relação direta, né, de causa e efeito. Então, é fundamental que vocês pensem nisso, né? O resultado financeiro ele é uma consequência da capacidade que eu tenho de trabalhar nas diversas dimensões do BSC. Então, eu sempre tenho que pensar que as pessoas são a causa, né, do sucesso. E o meu econômico e financeiro, ele vai ser uma consequência da capacidade que eu tiver de avaliar em cada uma das dimensões, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver essa questão do BSC, na medida em que eu pego pessoas competentes e motivadas, né, para o trabalho, eu tenho lá processos que estão adequados à entrega de resultados que eu preciso, eu tenho uma participação, né, em uma percepção do mercado dentro do que eu gostaria de ter e, consequentemente, o resultado financeiro vem numa relação sempre de causa-efeito, causa-efeito, causa-efeito. Então, se nós pararmos para avaliar, o mapa estratégico ele serve para nos orientar ou para nos ajudar a monitorar de maneira balanceada, ou seja, é muito importante também ressaltar isso, eu vou ter dentro do mapa estratégico, né, meus objetivos muito claros, eu vou ter ali as minhas metas muito bem claras, muito bem definidas, né, muito claras, vou ter os indicadores necessários para que eu possa acompanhar o meu desempenho, e aí o indicador serve para medir desempenho, não mais, não menos do que isso. Então é importante a gente também não entrar na paranoia dos indicadores e ter indicadores que possam ser úteis e necessários para a tomada de decisão, não mais, não menos. Esses indicadores vão nos ajudar a monitorar a empresa em cada um dos níveis. Então eu vou ter indicadores aqui, e pensem com muito carinho, né? Não por acaso é uma pirâmide, então no nível operacional eu vou ter um número maior de indicadores. No nível tático, eu vou ter aqui um número menor de indicadores. E lá no nível estratégico, né, provavelmente eu vou ter um nível menor ainda de indicadores. Então, o meu painel de bordo, né, que a gente chama o nosso painel de bordo, ele vai também ser uma ferramenta de monitoramento e avaliação dos resultados. Então, esse é o mapa estratégico é uma primeira ferramenta, mas eu posso ter outras ferramentas também que podem me ajudar aí no processo de monitoramento e avaliação dos resultados. Por exemplo, uma ferramenta, né, que nós chamamos aí econômica, que é o famoso DRE, que é o demonstrativo de resultados do exercício, onde você tem a oportunidade de avaliar se as ações que você planejou, os objetivos que você planejou, eles efetivamente estão te entregando o seu lucro, né, o lucro líquido aí do seu trabalho. Ou seja, eu defini o que eu vou fazer, defini como é que eu vou medir isso e eu vou acompanhar se o que eu estou fazendo efetivamente está entregando o resultado que eu desejo do ponto de vista econômico e financeiro. É muito, muito importante, né, a gente sempre pensar que o DRE é uma ferramenta de acompanhamento econômica. Do ponto de vista econômico, né? Perdão. Econômico. Então, agora, eu tenho uma outra ferramenta, né, também de avaliação, que é muito importante, que é o quê? É o meu fluxo de caixa. Então, o meu fluxo de caixa, que é uma ferramenta financeira, ou seja, aqui eu vou medir a capacidade de que a minha empresa tem de geração de caixa, que conecta com a nossa matriz BCG, no momento em que eu consigo identificar quais são os produtos ou negócios que me geram caixa e quais são aqueles produtos ou negócios que me geram o valor econômico, ou seja, a lucratividade. Então, ambas as ferramentas, né, são fundamentais para que eu possa exercer o processo de gestão orientada a resultados, para que eu possa exercer o controle e avaliar se as entregas que eu estou fazendo, ou seja, os projetos e planos que eu estou desenvolvendo, eles me trazem o resultado desejado pelos stakeholders. Então,
cuidado, né? Muito cuidado. Esse sistema de monitoramento, ele deve ser sempre deve ser exercido, né? E nas diversas dimensões do BSC, pessoas, processos, mercado e econômico-financeiro. Essas ferramentas são ferramentas que nos ajudam a avaliar a parte econômico-financeira. Nas outras dimensões, né, nós temos aí pesquisa de clima organizacional, né, no nível da gestão de pessoas. Nós temos aí ferramentas de avaliação de eficiência e eficácia de processos, né, no nível dos processos. E no caso do mercado, a gente tem participação no mercado, ticket médio, né, de serviços ou produtos e assim por diante. Então, são ferramentas que nós podemos usar para avaliar quais são os resultados que foram alcançados dentro do meu processo de planejamento. Então, só retomando, né, é importante a gente sempre lembrar que para cada nível, né, eu posso ter um painel de bordo e dentro para cada um dos níveis, eu devo definir quais são os meus projetos e planos. Os planos me entregam resultados de curto prazo e os projetos vão me entregar os resultados de médio e longo prazo. Relembrando, os meus projetos consomem caixa e os meus planos geram caixa. Então é fundamental que eu tenha um equilíbrio, não só nas dimensões do BSC, como também no número de planos e projetos que eu vou desenvolver, porque senão eu posso gerar um problema para a empresa, né? Vou ficar trabalhando com visão de futuro, mas eu não vou conseguir efetivamente entregar o resultado que os stakeholders precisam ou querem. Dando continuidade, um outro ponto importante dentro do nosso trabalho é a contratação de resultados e o que nós chamamos de responsabilização, ou seja, se eu vou definir planos, projetos, né, e resultados desejados, eu tenho que definir também claramente quem serão as pessoas responsáveis, né? Então, voltando à nossa colocação, eu vou também voltar aos níveis, né? Vou definir que os meus níveis de novo, estratégico, tático e operacional. E para cada um desses níveis, eu vou definir claramente, né? A gente brinca que aqui você tem que ter lá os responsáveis. Então, quem serão os responsáveis aqui em cada um dos níveis? Então, essas responsabilidades elas têm que ser claramente definidas, porque um dos problemas de se definir meta e indicador nas organizações é a falta de clareza das responsabilidades. Então, as pessoas muitas vezes não fazem ou não conseguem entregar o resultado, não é porque elas não queiram, mas muitas vezes não fica claro qual é o resultado que a organização espera delas. Então, na medida em que eu defino claramente quem é o responsável, né, a gente tem uma brincadeira que a gente fala que tem que ter um CPF, né? Tem que ter um CPF aqui, ó. Eu tenho que saber qual o CPF que vai se responsabilizar pela entrega do resultado. Então, se nós pensarmos em termos de desdobramento, né, do processo de controle e avaliação, a contratação de resultados, né, ou como o Thomas Davenport chama no livro do Capital Humano, né, que ele fala sobre acordos de desempenho, ele vai nos dar um desdobramento aqui de cada uma das áreas funcionais. Então eu vou ter aqui, na área estratégica, qual é a área funcional responsável, e dentro da área funcional eu vou ter aqui quem é o indivíduo. Indivíduo que vai ser responsável para a entrega do resultado. Isso também pode nos ajudar num processo que nós chamamos de recompensa. Recompensa e incentivo. Porque na medida em que eu consigo aferir quais são os resultados que são entregues no nível estratégico, tático e operacional, em cada uma das áreas funcionais, e sei quais são os indivíduos que estão contribuindo para isso, eu consigo também premiar quem efetivamente me entrega o resultado, de maneira mais justa, né, e mais equitativa, sem fazer o que nós chamamos de distributivismo, ou seja, eu vou pegar um resultado e vou distribuir igualmente para todos na organização. E nós sabemos que os resultados dentro da organização são diferentes, né, as pessoas entregam resultados diferentes, então elas devem ser premiadas, sempre premiadas por aquilo que elas efetivamente entregam. Uma outra coisa importante, né, quando a gente pensa em recompensa, muito cuidado para não premiar a rotina. Então,
se nós pararmos para pensar, esses resultados, eles normalmente vêm dos projetos. Então, lembrando que esses projetos estratégicos, né? Esses projetos estratégicos, eles nos ajudam a definir quais são os resultados que eu vou entregar. Então, eu tenho que pensar que projetos estratégicos, a rotina, né? A rotina eu vou entregar aqui, né? Com o que nós chamamos de farol baixo. Aqui eu vou entregar os meus projetos e aqui eu vou entregar os meus planos de ação. Então, a remuneração ou incentivo, ele vem para somar a entrega de resultado e não para remunerar o que já é rotina, porque a rotina, a pessoa já recebe a sua remuneração, o seu salário para fazer bem feito. Então, cuidado, muito cuidado com isso, a gente costuma ver isso nas organizações, o pessoal incentivando as pessoas a fazerem a rotina, né, e premiando a rotina, ou seja, mais do mesmo, e aí você não está construindo futuro. O Thomas Davenport, no seu livro Capital Humano, ele chama a atenção para que a gente possa identificar como fazer isso. Então ele fala o seguinte, eu vou definir aqui quais são meus projetos e meus planos e vou pensar o seguinte, qual que é o somatório de competências, qual o somatório de competências que a minha organização tem que ter hoje e qual é o somatório de competências que a minha empresa precisa num futuro. Então, não basta olhar para as competências que eu já tenho. Eu tenho que pensar nas competências que eu já tenho, mas eu também tenho que pensar nas competências que eu vou precisar na medida em que a minha empresa mudar o portfólio de negócio ou o portfólio de produtos. Então, é fundamental que eu entenda isso, porque é um processo de construção. Eu não tenho como definir, como capacitar ou como ter competências imediatas, principalmente pensando nas pessoas e tendo as pessoas como causa do processo. Então, ou seja, as pessoas são a causa do resultado, do sucesso da organização. Então, se eu não tenho pessoas competentes, né, e motivadas para o resultado, eu não vou conseguir entregar o resultado econômico e financeiro. Então, esse é um ponto importante, né? Fazer a sistemática e contínua avaliação das competências empresariais e das competências individuais, para que a gente possa conseguir o resultado desejado. E esse processo, ele é um processo que ele, é necessário que ele seja permanentemente revisto e acompanhado. Então, eu tenho que, a cada ano, ver quais são os resultados que eu tenho que entregar naquele ano e quais são os resultados que eu tenho que entregar no médio e longo prazo para que eu possa reciclar. Então, voltando, eu tenho que pensar primeiro quais são os projetos e planos que eu preciso, vou ver qual é o somatório de competências que eu preciso para conseguir entregar esses planos e projetos, vou no nível das pessoas e vejo quais são as competências que eu preciso, que eu tenho hoje, e quais são as competências que eu vou precisar no futuro. E eu faço o meu acordo, o meu contrato de resultados, o meu acordo de desempenho, o contrato de desempenho com essas pessoas para que elas possam me entregar o resultado e se capacitarem para que sejam premiadas, né, com seus resultados. Um cuidado que o Davenport toma na literatura é a utilização do feedback como ferramenta de melhoria e não como ferramenta de punição. Então é fundamental que as empresas usem para o resultado, né, a melhoria do resultado, que elas usem a ferramenta da contratação aliada ao processo de feedback. Ou seja, o feedback num processo de avaliação, incentivo, né, as boas práticas, reconhecimento e, por fim, recompensa. Então, só lembrando, gente, né, a recompensa é fundamental. O reconhecimento é bom porque dá um estímulo, né, as pessoas ficam motivadas, etc, etc. Mas a recompensa é que ajuda as pessoas a realizar os sonhos delas. E as pessoas trabalham nas organizações para que elas possam realizar seus sonhos. E se elas não conseguem fazer isso, realmente ela acaba saindo da organização, né, a gente gera um turnover negativo, né, uma saída das pessoas,
e com isso ela compromete o desempenho dos projetos e planos da organização, porque até você colocar uma outra pessoa em condição produtiva, né, no nível que a pessoa que saiu estava, você perde tempo, né, e com certeza você perde aí alguns resultados da organização. Como vocês podem ver aí nos slides, né, nós temos alguns modelos, né, que podem ser adotados para que vocês possam contratar esses resultados. E uma das coisas que a gente usa, né, como forma de deixar clara a responsabilidade em cada processo, definir qual a área funcional que se responsabiliza pela fase do processo. E eleger uma pessoa que possa ser o que nós chamamos de dono do processo. É aquela pessoa que vai acompanhar o processo como um todo, cuidando para que, desde a demanda até a entrega, isso aconteça, independente da área funcional pela qual o processo passe. Essa função, né, do dono do processo não é uma função fácil, é uma função que deve ser desenvolvida por uma pessoa que tenha uma capacidade de relacionamento muito boa e tenha a competência para gerir, né, esse processo, desde o início da contratação do resultado até a entrega final do resultado aí para os stakeholders. Então, finalizando, né, acho que é importante nós pensarmos em 2 pontos que são fundamentais para a entrega dos resultados, que é uma pergunta que a gente costuma fazer: se a pessoa tem autonomia e se ela tem os recursos necessários para a entrega do resultado. Então, a autonomia está ligada à questão da decisão, ou seja, se ela tem autoridade para tomar as decisões necessárias à entrega do resultado, e os recursos, que podem ser recursos físicos, financeiros e humanos. Então, não adianta também delegar, contratar o resultado sem dar às pessoas a condição de tomar as decisões, ter os recursos necessários para que elas possam entregar o resultado esperado pela organização. Então, em síntese, né, o nosso trabalho é esse, em termos de fechamento das ferramentas de controle e avaliação, e eu espero que vocês façam um bom proveito aí nas empresas de vocês, gerando os resultados que vocês querem, que as empresas esperam. Ok? Muito obrigado.